Movimentação nos bastidores expõe o STF. Repercussão internacional pressiona Moraes. Documentos vazados mostram atuação fora da lei. O que está vindo à tona não é apenas mais um capítulo da crise institucional brasileira. É, segundo novas denúncias, a revelação de uma estrutura paralela de poder dentro do próprio STF. E a pergunta que não quer calar: quem vai responsabilizar Alexandre de Moraes? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Na tarde desta segunda-feira, o jornalista americano Michael Shellenberger, sim, o mesmo que já havia colocado o dedo na ferida com a primeira série de reportagens sobre o Brasil, voltou com ainda mais contundência. Em parceria com os brasileiros David Agape e Eli Vieira, ele trouxe à tona o que já está sendo chamado de Vaza Toga Segunda. O conteúdo? Um dossiê com documentos, supostas ordens internas e conversas de aplicativos que sugerem uma atuação profundamente controversa por parte do Supremo Tribunal Federal nos episódios do 8 de janeiro. Segundo as revelações, o ministro Alexandre de Moraes teria organizado, sob o manto da legalidade, uma verdadeira força-tarefa paralela para capturar, perseguir e impor medidas cautelares a manifestantes sem que houvesse o devido processo legal. E pior, incluindo idosos, mulheres e até pessoas que sequer estavam no local da depredação. A denúncia escancara uma prática que, se confirmada, fere diretamente os princípios mais básicos do Estado de Direito. Mas antes de aprofundar esse caso, vamos ao pano de fundo. O 8 de janeiro e o roteiro da narrativa oficial. Desde o início, o episódio do 8 de janeiro foi tratado como uma tragédia institucional. Milhares de manifestantes, entre infiltrados, radicais e desavisados, marcharam até a Praça dos Três Poderes. Ocorreram atos de vandalismo, sim. Houve quebra-quebra, sim, mas a narrativa construída pela mídia tradicional e amplificada por setores do judiciário foi muito além disso. O discurso oficial era de que estávamos diante de um golpe de Estado em andamento. Resultado: medidas extremas, prisões preventivas em massa, bloqueios de contas bancárias sem audiência, apreensão de celulares e até detenções baseadas em geolocalização de celular, algo inédito e altamente questionável. E agora, com as revelações da Vaza Toga Segunda, o que antes era suspeita virou indício claro de arbitrariedade. Os documentos vazados, o que eles dizem? De acordo com jornalistas envolvidos, os documentos acessados revelam que o STF, por meio do gabinete de Alexandre de Moraes, operava uma estrutura que muitos analistas estão chamando de Ministério Informal da Justiça, com agentes escolhidos a dedo, fora das estruturas tradicionais da Polícia Federal. Essa estrutura paralela teria executado as ordens de restrição de liberdade com base em listas genéricas, sem individualização de conduta. Ou seja, bastava estar presente no local, ou próximo, para ser classificado como potencial ameaça. Além disso, há menções diretas a monitoramentos de grupos no WhatsApp, com base em termos subjetivos como ameaça à democracia, algo que abre margem para perseguição política, especialmente num país onde o conceito de ameaça pode ser moldado de acordo com o interesse de quem julga. A cereja do bolo? Conversas internas mostram que havia pressa em aplicar medidas cautelares antes mesmo da análise dos autos. Isso não é apenas uma falha técnica. É uma afronta ao devido processo legal. Prender velhinhas? Isso não é justiça. É humilhação institucional. Não é exagero quando muitos se referem ao 8 de janeiro como um divisor de águas na história jurídica do Brasil. O que se viu nos dias e semanas seguintes foi uma onda de medidas que jamais seriam toleradas em tempos de normalidade democrática. Entre os exemplos mais revoltantes, estão os casos de senhoras de idade e pessoas doentes, que sequer participaram de qualquer depredação, mas foram submetidas a condições degradantes, algumas passando dias em locais sem estrutura, sem acesso adequado a advogados e familiares. Se Shellenberger estiver certo, e os documentos forem autênticos, estamos diante de uma das maiores violações dos direitos civis da história contemporânea do Brasil. E o pior, conduzida por quem deveria ser o guardião da Constituição. Por que só um jornalista estrangeiro denuncia? A essa altura, muitos se perguntam: onde estão os grandes jornais brasileiros? Onde está a OAB? Onde estão os defensores dos direitos humanos? A resposta é dura, mas necessária. Há um silêncio ensurdecedor. Enquanto jornalistas estrangeiros enfrentam riscos para expor os bastidores do poder no Brasil, a imprensa nacional se limita a reproduzir versões oficiais, sem checar os documentos vazados, sem pressionar o STF, sem investigar as contradições. Shellenberger, que não tem laços partidários no Brasil,
conseguiu acesso a materiais que qualquer redação nacional com o mínimo de interesse público deveria ter investigado. Mas não. Preferiram o conforto das verbas públicas à coragem de informar. O silêncio da classe política. Omissão ou medo? Outro ponto que chama atenção é a falta de reação dos parlamentares, sobretudo da oposição. Onde estão os pedidos de CPI? Cadê os requerimentos de informação? E as notas de repúdio? A verdade é que muitos têm medo. Medo de serem alvos de medidas cautelares. Medo de serem incluídos em inquéritos sigilosos. Medo de verem seus celulares e vidas devassadas. O STF, nas mãos de Moraes, se tornou uma instituição que impõe temor, não respeito. E agora, anular os processos é o mínimo. Com as novas denúncias, não basta mais questionar as sentenças. É preciso rever todo o processo. Se os documentos forem comprovados, e muitos deles já circulam em grupos jurídicos, é imperativo que sejam anuladas as medidas cautelares baseadas em provas ilegítimas. Sejam libertadas as pessoas cuja individualização de conduta não foi comprovada. Seja aberta uma investigação independente sobre o uso de estruturas paralelas para restringir liberdades. Não se trata de passar pano para vandalismo. Se houve depredação, que se puna, mas com base em provas concretas, individualizadas e respeitando os ritos da lei. Qualquer coisa fora disso é autoritarismo disfarçado de justiça. A repercussão internacional começa a crescer. O dossiê de Schellenberger, embora ainda não tenha sido explorado pela grande mídia nacional, já começa a ecoar em veículos e analistas internacionais. Há comparações com episódios da Venezuela, da Nicarágua e até com a antiga URSS, onde o judiciário era utilizado como ferramenta de controle político. E essa comparação é tudo que o Brasil não precisa agora, mas infelizmente está recebendo. Moraes vai responder por isso. A pergunta mais incômoda de todas é: quem vigia o vigilante? Se um ministro do STF pode atuar sem limites, sem fiscalização e sem punição, o que impede que os próximos alvos sejam cidadãos comuns que pensam diferente? É hora de o Senado, responsável por julgar ministros da Suprema Corte, se manifestar. É hora de a sociedade civil cobrar. E é hora da imprensa voltar a fazer jornalismo, e não assessoria de poder. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.